Bom, esse exercício aqui é um exercício de otimização. Então, ele diz o seguinte: uma caixa com tampa quadrada usa um material para a tampa e o fundo que custa R$4 por metro, e outro para a parte lateral que custa R$2 o metro quadrado. O custo de cada caixa deve ser R$8. Quais devem ser as dimensões para que o volume da caixa seja máximo? Então, aqui a gente tem uma caixa, tá? A base e o fundo são quadrados, então imaginem que isso aqui é um quadrado. Então, a gente tem aqui um quadrado, vamos chamar o lado do quadrado de x e a altura da caixa de y. Eu quero que essa caixa tenha um volume máximo. Então, como que é o volume dessa caixa? O volume é a área da base vezes a altura. Como a base é um quadrado de lado x, então o volume vai ser x ao quadrado, que é a área da base, vezes y, que é a altura. Essa função aqui eu devo maximizar. Então, encontrar as dimensões que tornem essa função máxima. Porém, eu tenho duas variáveis, então eu tenho que dar um jeito de fazer uma das variáveis desaparecer. Para isso, eu vou usar o custo, que foi a outra informação que ele me deu. Ele disse que as laterais custam R$2 o metro quadrado e o fundo e a tampa custam R$4 o metro quadrado. Lembrando que esse lado aqui eu chamei de x e esse lado aqui eu chamei de y. Então, eu tenho o seguinte: o custo vai ser R$4 vezes o quê? A base e a tampa. Aqui eu tenho a base, que é um quadrado, ou seja, x ao quadrado. Aqui eu tenho a tampa, que é um outro quadrado, ou seja, x ao quadrado. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Então, esse aqui é o custo da base. Mais, agora as laterais. Cada lateral é um retângulo, e custa R$2 o metro quadrado. Então, eu tenho base vezes altura, x vezes y, eu tenho a área de cada retângulo. Como são 4, então são 4xy. Como cada metro quadrado custa R$2, então vai ser 2 vezes 4xy. Então, o custo de produção da caixa vai ser 8x ao quadrado, 4 vezes 2, mais 2 vezes 4, 8xy. Tá lá. O que ele me disse? Ele me disse que o custo tem que ser de R$8. Então, isso aqui, ó, tem que ser 8. Então, vai ficar 8x ao quadrado mais 8xy tem que ser igual a 8, que é o custo. Então, o C aqui é 8. Agora, eu posso dividir tudo por 8. Os dois membros vai ficar x ao quadrado mais xy igual a 1. Como eu dividi tudo por 8 aqui, por 8 aqui, por 8 aqui, ficou 1. Então, eu tenho que... vou isolar aqui o y. Por que o y? Porque eu quero substituir aqui, ó. Então, eu vou isolar o y aqui nessa expressão. Isolando o y, vai ficar xy igual a 1 menos x ao quadrado. O x vai passar dividindo, vai ficar y igual a 1 menos x ao quadrado sobre x. Essa expressão aqui, ela relaciona x e y considerando as condições do problema, considerando que o custo tem que ser de R$8 e o preço de cada uma das partes da caixa. Bom, agora eu vou pegar esse y que eu encontrei aqui e vou substituir aqui na expressão do volume. Então, o volume é x ao quadrado vezes o y, que é 1 menos x ao quadrado sobre x. Eu posso simplificar aqui, ó, x ao quadrado com x, esse com esse, vai ficar volume igual a x vezes 1 menos x ao quadrado. Ou seja, x vezes 1, x vezes x ao quadrado fica x ao cubo. Então, aqui eu tenho a expressão que calcula o volume desta caixa específica, considerando que o custo é 8 e o custo de cada uma das partes. Essa expressão aqui eu vou ter que maximizar. O que significa isso? Significa encontrar o valor de x que torne esta função máxima, encontrar o ponto de máximo. Para encontrar o ponto de máximo, eu preciso
achar o número crítico, ou seja, derivada primeira igual a zero. Então, vamos lá. Número crítico. Derivada dessa função vai ser derivada de x é 1, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, agora que eu derivei, vou igualar a zero. Derivada primeira igual a zero, eu tenho o número crítico, certo? Então, vou encontrar aqui. Derivei, agora eu vou igualar a zero. 1 menos 3x ao quadrado igual a zero. Vou isolar o x. Vai ficar... aqui. Vai ficar o seguinte. Isolando o x ao quadrado aqui, vai ficar menos 3x ao quadrado igual a menos 1. Ou x ao quadrado igual a... Esse menos 3 aqui divide o menos 1, vai ficar 1/3. X ao quadrado igual a 1/3. Agora, é assim, para tirar o quadrado ali, eu tenho que extrair a raiz dos dois lados. Quando eu faço esse procedimento, eu coloco mais ou menos aqui. Só que vamos lembrar que x é uma dimensão, é o lado de uma caixa. Então, não tem como ser negativo. Então, não vou passar mais ou menos, vou passar a raiz sem me preocupar com o negativo. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 1/3, ok? Não vou colocar o mais ou menos. Extraindo a raiz, vai ficar a raiz de 1 é 1, raiz de 3 é raiz de 3. Agora, eu vou multiplicar por raiz de 3, vai ficar 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica a raiz de 9, que dá 3. Então, o valor de x que maximiza o volume da minha caixa é raiz de 3 sobre 3. Encontrei o x. Agora, eu preciso encontrar o y, que vai maximizar isso aí. Para encontrar o y, o ideal seria fazer o teste da derivada segunda, tá? Mas aqui não tem necessidade, por quê? Porque, olha só, a derivada primeira da função é isso daqui. Se eu fizer a derivada segunda, vai ficar negativa, vai ficar menos 6x. Se eu substituir isso aqui no lugar da derivada segunda, ele vai ficar negativo. Negativo indica ponto de máximo, então não precisa fazer, tá? Mas se quiser, pode. Agora, eu vou achar o y. Então, o y é 1 menos x ao quadrado sobre x. O y a gente encontrou antes aqui, uma relação entre o x e o y. Então, eu vou substituir esse x aqui nesse y. Vai ficar 1 menos o x, que é raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, sobre x, que é raiz de 3 sobre 3. Então, fica 1 menos raiz de 3 ao quadrado, fica 3, e aqui 3 ao quadrado fica 9, sobre raiz de 3 sobre 3. Agora, o y, então, vai ser 1 menos, aqui eu posso simplificar por 3 em cima e embaixo, vai ficar 1/3 sobre raiz de 3 sobre 3. Aqui eu vou subtrair essas duas. 1 menos 1/3, considere que esse 1 seja 3/3, para ser o mesmo denominador. 3/3 menos 1/3 vai ficar 2/3. Vai ficar 2/3 sobre raiz de 3 sobre 3. Agora, eu vou repetir a primeira e inverter a segunda. Então, fica 2/3 vezes 3 sobre raiz de 3. Cortar os 3 aqui. Y ficou 2 sobre raiz de 3. Vou racionalizar. 2 raiz de 3 sobre 3. Então, tá aqui o y. As dimensões, então, são o quê? X igual a raiz de 3 sobre 3 e y igual a 2 raiz de 3 sobre 3. X e y. Então, no geral aqui, ó, encontramos o volume, substituímos o custo, achamos o y, pegamos o y, substituímos o volume aqui, encontramos a função de volume, encontramos o número crítico, que é o que vai me dar o máximo ou mínimo, descobri que esse número crítico é máximo, porque não tem como ser mínimo, encontrei o x, que é o número crítico,
Substituí o x nessa expressão para achar o y correspondente, achei o y, tenho as dimensões da caixa. Ou seja, para que o volume seja máximo, a base deve medir raiz de 3 sobre 3 e a altura deve ser o dobro, ou seja, a altura é o dobro da base, certo?